Ela foi uma heroína francesa da Guerra dos 100 Anos, travada entre a França e a Inglaterra, e foi beatificada em 1920, e hoje é a santa padroeira da França. Joana d'Arc nasceu no vilarejo de Dunham, na região de Bourges, França, no dia 6 de janeiro de 1412. Filha dos camponeses Jacques d'Arc e Isabelle Romier, tinha 3 irmãos e uma irmã. Confira agora a história fascinante dessa guerreira e santa que salvou a França dos ingleses. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog do site Contos do Mundo Real, e sejam bem-vindos à saga Guerreiros Lendários. Joana d'Arc não aprendeu a ler e nem escrever, então ajudava o pai no trabalho e na terra na criação de carneiros. Foi criada seguindo os princípios da fé católica e com 12 anos teve sua primeira revelação divina, que dizia: "Ides e tudo será feito segundo as vossas ordens." Por onde ela andasse, a voz a acompanhava, ordenando, sugerindo e encorajando. É preciso expulsar os ingleses da França. Afirmou ainda ter visto o arcanjo São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, que apareceram numa grande luz e cujas vozes ela também ouvira. O contexto histórico de Joana d'Arc emoldura uma guerra que durou 100 anos entre a França e a Inglaterra, a partir de 1337. Os ingleses obtiveram uma vitória decisiva e em 1415 foi assinado o Tratado entre Troyes. Segundo esse tratado, a metade da França passava para o domínio de Henrique V, rei da Inglaterra, ficando a metade francesa sob o governo de Carlos VI. Com a morte de Carlos VI, foi coroado o rei da França, o filho de Henrique V, o inglês, mas para os franceses, o rei mesmo era Carlos VII, o filho do falecido monarca. Joana d'Arc, acreditando na voz e na ordem que ouvia, partiu em 1429 de sua aldeia e dirigiu-se à corte de Carlos VII, que fora nomeado rei de Bourges, em alusão às reduzidas proporções de seus domínios. Joana d'Arc foi recebida pelo capitão Robert Baudricourt, que, convencido pela jovem, a levou para o castelo de Chinon. Joana foi interrogada por bispos e cardeais e convencer a todos. Já Carlos VII, ao saber do caso, decidiu pôr Joana à prova. Na hora da entrevista, vestiu-se de outras roupas e fez um de seus ministros sentar-se no trono. Então Joana entrou e atravessou todo o salão e se dirigiu ao verdadeiro rei e disse: "Voltai a vosso país, Deus assim o quer. O reino da França não vos cabe, mas a Carlos. Eu sou uma enviada de Deus e minha tarefa é expulsar-vos daqui. Deus me dará a força necessária para repelir vossos ataques." Joana, assim, ganha a confiança de Carlos VII, que lhe entrega o comando de um pequeno exército para socorrer Orleans, então sitiada pelos ingleses. Na chegada à cidade, Joana intimou o inimigo a render-se e disse: "Em nome de Deus, sois vós o rei. Se fizeres como vou ordenar, os ingleses serão expulsos e vós sereis reconhecido por todos como rei da França."
Os soldados ingleses não deram importância e Joana d'Arc ordenou ao exército que atacasse. Após 3 dias de luta, os ingleses recuaram e Orleans estava livre. Logo a seguir, Reims caía na mão dos franceses. Carlos VII agora era reconhecido legítimo rei da França e foi coroado no dia 17 de julho de 1429 na Catedral de Reims. Em maio de 1430, Joana retoma a campanha militar e tenta libertar a cidade de Copenhague, perto de Paris. Essa cidade estava dominada pelos borgonheses, aliados dos ingleses. Nessa batalha, Joana é presa e entregue aos ingleses, com o objetivo de levá-la para que fosse a julgamento pela Santa Inquisição, o mais elevado tribunal da Igreja na França. Esse tribunal reuniu-se pela primeira vez em fevereiro de 1431, com a presença do bispo, um partidário do duque e um aliado da Inglaterra. Seu julgamento foi uma verdadeira tortura. Acusada de heresia e feitiçaria, depois de meses de julgamento, Joana foi condenada à fogueira por heresia. Joana d'Arc queimava viva na praça do Mercado Vermelho em Rouen, no dia 30 de maio de 1431. Depois de 15 anos, o Papa Calixto III manda publicar o evidente erro do tribunal e a inocência de Joana d'Arc, que é reabilitada de todas as acusações e torna-se a primeira heroína da nação francesa. Já em 1909, Joana d'Arc é beatificada por Pio X e canonizada por Bento XV no dia 16 de maio de 1920. Nos dias atuais, Joana d'Arc é a santa padroeira do país da França.